As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 16ª. Sua opinião, então, é que alguma catástrofe inesperada aconteceu com seu noivo, senhorita? Sim, senhor. Acredito que ele previu algo perigoso, ou não teria falado assim, Sr. Holmes. E então o que ele previu de fato aconteceu. Mas não tem nenhuma ideia do que poderia ter acontecido? Nenhuma, Sr. Holmes. Mais uma pergunta. Como sua mãe reagiu a tudo isso? Bom, ela ficou muito zangada e disse que eu nunca mais deveria mencionar o assunto com ninguém. E o seu pai? O seu padrasto, melhor dizendo, contou a ele tudo? Sim, e parece que ele pensou o mesmo que eu, que alguma coisa grave tinha acontecido e que eu teria notícias de Hosmer algum dia. Como ele disse, por que motivo alguém me levaria até a porta da igreja e depois me deixaria? Se ele tivesse me pedido dinheiro emprestado ou algo do tipo e tivesse se casado comigo e transferido meu dinheiro para ele, aí haveria uma razão, né? Mas Hosmer era muito independente quanto a dinheiro e nunca olharia para um tostão meu. Mas então o que poderia ter acontecido, Sr. Holmes? E por que ele não me escreveu mais? Fico quase louca pensando nisso. E não consigo fechar os olhos à noite e dormir. Tirou um lencinho da bolsa e começou a soluçar. Vou examinar o caso para a senhorita. Fique tranquilo, disse Holmes, erguendo-se. E não tenho dúvida de que chegaremos a algum resultado definitivo. Por enquanto, deixe que eu carregue esse fardo para a senhora e não pense mais no assunto. Acima de tudo, procure apagar o Sr. Hosmer Angel de sua mente, como ele se apagou de sua vida. Então o senhor acredita que nunca mais o verei? Bom, receio que não. Mas o que aconteceu com ele, meu Deus? Esse problema fica em minhas mãos, senhorita. Gostaria de uma descrição exata dele e também cartas dele que a senhora possa me apresentar. Pus um anúncio no Chronicle sábado passado, ela disse. Aqui está o recorte do jornal e aqui estão outras cartas dele. Obrigado. E seu endereço? Leon Place, 31, Cumberville. O endereço do Sr. Hosmer Angel, a senhora nunca soube, não é mesmo? Qual o endereço do escritório de seu pai? Ele viaja para a firma Visconti Marbank, os grandes importadores de vinho na Faircush Street. Obrigado, seu relato foi muito claro. Deixe os papéis aqui e lembre-se do conselho que lhe dei. Esqueça o incidente e não deixe que afete a sua vida. O senhor é muito generoso, Sr. Holmes, mas não posso fazer isso. Serei fiel a Hosmer, estarei pronta quando ele voltar. Apesar do chapéu absurdo e do rosto pouco expressivo, havia algo nobre nessa fé singela dessa senhorita que inspirava respeito. Deixou o pequeno pacote de papéis sobre a mesa e saiu, prometendo voltar sempre que fosse chamada pelo meu companheiro Holmes. Sherlock Holmes ficou sentado em silêncio, meditativo, durante alguns minutos, com as mãos e as pontas dos dedos sobre as pernas esticadas e os olhos grudados no teto. Depois, tirou do descanso o velho cachimbo de barro, que era seu conselheiro, e após acendê-lo, recostou-se na poltrona. Um estudo interessante aquela moça, observou Holmes. Achei-a muito mais interessante que o seu probleminha, que aliás é bastante comum. Se consultar meus arquivos, encontrará casos iguais aos dela, como em Andover, em 1877, e um caso parecido em Haia, no ano passado.
A ideia é muito velha, mas havia um ou dois detalhes que eram novidade para mim, mas a própria moça era muito intuitiva. Parece que você viu nela muita coisa que é completamente invisível para mim, comentei. Watson, invisível não. Você não observou bem. Não sabia onde procurar e assim perdeu tudo que era importante. Não consigo fazer você compreender a importância das mangas, os indícios das unhas, dos polegares ou as grandes questões que podem surgir de um cordão de sapato. Agora, o que você deduziu da aparência daquela moça? Descreva, Watson. Bem, usava um chapéu de palha de abas largas, de cor cinzenta, com uma pluma vermelho tijolo. O casaco era preto, bordado, com miçangas pretas, com uma franja de pequenos ornamentos pretos. O vestido era marrom, mais escuro que café, com um babadinho de pelúcia roxa no pescoço e nas mangas. As luvas eram cinzentas e havia um buraco no indicador direito. Não vi suas botas. Usava brincos de ouro pequenos, redondos, pendurados e tinha uma aparência geral de estar bem de vida, de uma maneira vulgar, confortável, meio relaxada. Sherlock Holmes bateu palmas, brincando comigo, e deu uma risada. Realmente, Watson, você está fazendo grandes progressos. Saiu-se muito bem mesmo. É verdade que não viu nada importante. Isso é verdade, mas aprendeu o método e tem um bom olho para as cores. Nunca confie na impressão geral, amigo. Concentre-se nos detalhes. Em um homem, talvez seja melhor observar primeiro os joelhos das calças. Na mulher, olhe sempre para as mangas. Como você observou, essa moça tinha pelúcia nas mangas. E a pelúcia é um material excelente para mostrar vestígios. A linha dupla, pouco acima do punho, onde a datilógrafo encosta a mesa, estava maravilhosamente definida. A máquina de costura manual deixa uma marca semelhante, mas somente no braço esquerdo e do lado mais afastado do polegar, em vez de na parte mais larga, como neste caso. Olhei então para o rosto e, vendo a depressão causada por óculos nos dois lados do nariz, arrisquei um comentário sobre a miopia e a datilografia, o que pareceu surpreendê-la bastante. E surpreendeu também a mim, eu disse a Holmes, mas certamente era óbvio. Fiquei então muito surpreso e interessado quando olhei para baixo e vi que, embora as boas Fiquei então muito surpreso e interessado quando olhei para baixo e vi que, embora as botas que usava não fossem totalmente diferentes, não eram realmente um par, pois uma tinha a biqueira enfeitada e a outra era completamente lisa. Uma estava abotoada somente em 2 dos 5 botões e a outra no primeiro, no terceiro e no quinto. Ora, quando você vê uma moça vestida com esmero e tudo mais, que saiu de casa com botas diferentes e meio desabotoadas, não é nenhuma grande dedução dizer que ela saiu às pressas, não é, Watson? E o que mais, Holmes? Perguntei profundamente interessado, como sempre ficava, pelo raciocínio incisivo e lógico de meu amigo. Notei de passagem, Watson, que escreveram um bilhete antes de sair de casa, mas depois de estar toda vestida, você viu que a luva direita estava rota no indicador, mas aparentemente não notou que tanto a luva quanto o dedo estavam manchados de tinta roxa. Uma leve mancha, mas perceptível. Escrevera com pressa e enfiara a pena no tinteiro fundo demais. Devia ter sido esta manhã, ou a mancha não estaria ainda tão nítida como estava. Tudo isso é muito divertido, embora bastante elementar, mas tenho de trabalhar o Watson. Incomoda-se de ler para mim a descrição do Sr. Hosmer Angel no anúncio, Watson? Aproximei o recorte do anúncio da luz. Dizia:
desaparecido, na manhã do dia 14, um cavalheiro chamado Hosmer Angel, cerca de 1,70 m, robusto, tez morena, cabelos pretos, ligeiramente careca no topo, costeletas pretas e bigode espesso, óculos escuros, ligeiro defeito de fala. Vestia, quando foi visto pela última vez, sobrecasaca preta com lapelas de seda, colete preto, corrente de ouro, Albert e calças cinzas de tweed, com polainas marrons sobre botas de elástico. Sabe-se que trabalhava em um escritório na Lauderman Street. Qualquer pessoa que etc, etc. Isto basta, disse Holmes. Quanto às cartas, continuou, lançando um olhar para o pacote. São muito comuns, nenhuma pista do Sr. Angel nelas, nada de excepcional, exceto que cita Balzac uma vez. Mas há algo notável que sem dúvida impressionará você. São datilografadas, comentei. Não só isso, Watson, mas a assinatura também. Veja a precisão de Hosmer Angel no fim da página. Há uma data, veja, mas não o endereço do remetente, só o nome da rua, o que é bastante vago. O detalhe da assinatura é muito sugestivo. Acho que podemos até dizer que é conclusivo. Conclusivo de quê, Holmes? Meu caro amigo, será possível que você não veja como isso influencia o caso? Não posso dizer que vejo, Holmes, a não ser que ele quisesse negar a autoria das cartas se houvesse alguma ação por quebra de promessa movida contra ele. Não é só isso, Watson, mas vou escrever 2 cartas que devem resolver a questão. Uma é para uma firma na cidade e a outra é para o padrasto da moça, o Sr. Wildman, perguntando se pode vir aqui amanhã às 18 horas. É bem melhor tratar de negócios com os homens da família. E agora, doutor, não podemos fazer nada até que cheguem as respostas a essas cartas. Portanto, vamos arquivar nosso probleminha por enquanto e comer algo. Eu tinha razões de sobra para acreditar nos poderes sutis de raciocínio de meu amigo Holmes e em sua extraordinária energia quando em ação, e por isso senti que ele deveria ter bases muito sólidas para manter essa atitude confiante diante do mistério singular que lhe fora apresentado para resolver. Só o vira fracassar uma única vez, no caso do rei da Boemia, e a fotografia de Irene Adler, mas, quando lembrava o estranho caso do Sinal dos Quatro e as extraordinárias circunstâncias ligadas ao estudo em vermelho, sentia que só uma trama extremamente complicada escaparia a seus poderes de análise. Então deixei-o ali sentado, pensativo, convencido de que, ao voltar na tarde seguinte, veria que tinha nas mãos todas as chaves que nos levariam à identidade do noivo desaparecido da senhorita Mary Sutherland. Um caso profissional de extrema gravidade me ocupou nessa ocasião e passei o dia todo ao lado da cama de um paciente. Eram quase 18 horas quando pude sair e pegar um cabriolé para ir a Baker Street, receoso de chegar tarde demais para assistir ao final de nosso pequeno mistério. Mas encontrei Sherlock Holmes sozinho, meio adormecido, encostado no fundo de sua poltrona. Uma coleção formidável de vidros e tubos de ensaio e o odor acre de ácido clorídrico demonstravam que Holmes passara o dia fazendo suas experiências, de que tanto gostava. Então, já encontrou a solução, Holmes? Perguntei ao entrar. Sim, Watson. Era o bisulfato de baratina. Não é sobre isso que falo, Holmes. Falo do mistério, exclamei. Oh, isso. Estava pensando no sal em que estava trabalhando. Não havia mistério nenhum, Watson, embora, como eu disse, ontem alguns detalhes fossem interessantes.
O único inconveniente é que não há nenhuma lei, eu receio, que se aplique a esse patife. Qual patife, Holmes? Quem era ele e qual seu objetivo ao abandonar a senhorita Sutherland? Lhe perguntei. Mal dissera essas palavras e Holmes ainda nem abrira a boca para responder quando ouvimos passos pesados no corredor e uma batida na porta. É o padrasto da moça, o Sr. James Wildebourne, disse Holmes. Escreveu dizendo que estaria aqui às 18 horas. Entre, disse Holmes. O homem que entrou era de altura média, robusto, de uns 30 anos de idade, barbeado, moreno, com um jeito insinuante e afável, e um ar. O homem que entrou era de altura média, robusto, de uns 30 anos de idade, barbeado, moreno, com um jeito insinuante e afável, e um par de olhos cinzentos, extremamente penetrantes. Lançou um olhar inquiridor a cada um de nós, colocou a cartola reluzente sobre o móvel da sala e, com um ligeiro cumprimento de cabeça, sentou-se na cadeira mais próxima. Boa noite, Sr. James Wildebourne, disse Holmes. Creio que isto aqui é uma carta datilografada pelo senhor, na qual combinou de vir aqui às 18 horas. Correto? Sim, senhor. Receio estar um pouco atrasado, mas não sou totalmente dono de mim mesmo, sabe? Sinto muito que a senhorita Sutherland o tenha incomodado a respeito desse assunto bobo, pois acho muito melhor não lavar esse tipo de roupa suja em público. Ela veio contra minha vontade, mas é uma moça muito excitável, muito impulsiva, como deve ter percebido, e não é fácil controlá-la quando mete uma ideia na cabeça. Evidentemente, não dei muita importância ao senhor, porque não está ligado às autoridades oficiais, à polícia, mas não é nada agradável ver um problema de família como esse espalhado por aí. Além do mais, é uma despesa inútil, pois como o senhor poderia achar esse tal de Hosmer Angel? Pelo contrário, disse Holmes calmamente, tenho absoluta certeza de que conseguirei descobrir o Sr. Hosmer Angel. Fique tranquilo. O Sr. Wildebourne levou um susto e deixou cair as luvas. Ficou muito contente em ouvir isso, Holmes, disse ele. Fico muito contente em ouvir isso, disse ele. É curioso, observou Holmes, que uma máquina de escrever tenha realmente características tão individuais quanto a caligrafia de uma pessoa, a não ser que sejam novas em folha. Não há duas máquinas que escrevam exatamente da mesma forma. Algumas letras ficam mais gastas que as outras, e algumas gastam mais de um lado que do outro. Repare que nesse seu bilhete, Sr. Wildebourne, há sempre um E um pouco borrado e um ligeiro defeito na curva superior da letra R. Há mais 14 características, mas essas duas são as mais óbvias. Veja, usamos essa máquina para toda a correspondência do escritório. E naturalmente está um pouco gasta, respondeu o nosso visitante, olhando atentamente para Holmes com seus olhinhos muito vivos. E agora vou mostrar-lhe um estudo realmente muito interessante, Sr. Wildebourne, comentou Holmes. Estou pensando em escrever um dia desses mais uma pequena monografia sobre a máquina de escrever e sua relação com o crime. É um assunto ao qual tenho dedicado bastante atenção. Tenho aqui 4 cartas que supostamente vieram do homem desaparecido. São todas batidas à máquina. Em todas elas, não só os Es estão borrados e os R defeituosos, como também poderá observar, se quiser usar minha lente de aumento, a presença das outras 14 características que mencionei. O Sr. Wildebourne saltou da cadeira e pegou o chapéu. Não posso perder tempo com esse tipo de conversa fantástica, Sr. Holmes, disse ele. Se pode pegar esse tal de Hosmer Angel, vá pegá-lo e avise-me quando estiver tudo acabado.
passar bem. Certamente, disse Holmes, dando uns passos à frente e trancando a porta. Comunico então que já o peguei. O que? Onde? Gritou o Sr. Wildbank, com o rosto subitamente lívido e olhando em volta como um rato preso numa ratoeira. Ah, assim não, disse Holmes suavemente. Não há maneira de sair dessa, Sr. Wildbank. É transparente demais, e não foi nada elogioso o senhor dizer que seria impossível para mim resolver uma questão tão simples como essa. Isso mesmo. Sente-se e vamos conversar. Nosso visitante caiu em uma cadeira com a fisionomia arrasada e o suor brilhando na testa. Não poderão me processar, balbuciou ele. Receio que esteja certo, senhor Wildbank, mas aqui entre nós, Wildbank, de uma maneira mesquinha, foi o golpe mais cruel, egoísta e desonrado que jamais vi. Deixe-me agora relatar o que sucedeu e corrija-me se eu estiver errado. O homem estava sentado na cadeira, com a cabeça afundada no peito, como se estivesse completamente aniquilado, envergonhado. Holmes estendeu as pernas e apoiou os pés no canto da lareira e recostou-se com as mãos nos bolsos. Começou a falar mais para si mesmo do que para nós, pelo que parecia. O homem casou-se com uma mulher muito mais velha que ele pelo dinheiro dela, disse Holmes, e desfrutava o uso do dinheiro da filha enquanto ela vivesse com eles. Era uma quantia considerável para pessoas da sua posição, e sua perda teria feito uma grande diferença. Valia a pena fazer um esforço para conservá-la. Não é, Sr. Wildbank? A filha tinha uma personalidade afável e muito boa. Era afetiva e meiga, portanto era evidente que, com suas qualidades pessoais e sua pequena renda, não ficaria solteira por muito tempo. Seu casamento significaria naturalmente a perda de 100 libras por ano. Não é, Sr. Wildbank? Então, o que fez seu padrasto, que é o senhor, claro, para evitar isso? Adota a estratégia de mantê-la fechada em casa e de proibir que procure a companhia de pessoas de sua idade. Mas logo verificou que isso não daria muito certo. Não daria certo para sempre, claro. Ela ficou inquieta, insistiu nos seus direitos e finalmente anunciou sua decisão firme de ir a um certo baile. E o que fez seu esperto padrasto então? Me refiro ao senhor Eudilbank. Concebe uma ideia que dá mais crédito à sua imaginação que ao seu coração. Com a cumplicidade e a ajuda de sua mulher, mãe da moça, disfarçou-se, cobriu esses olhos penetrantes com óculos escuros, mascarou o rosto com costeletas e bigode espessos, reduziu a voz, dizendo que teve um problema na infância, na garganta. Há muito tempo o seu truque é conhecido, Sr. Wildbank. Num murmúrio insinuante, conversava com a moça, muito seguro devido à miopia da pobre. Apareceu como o Sr. Hosmer Angel, afastando os possíveis namorados pela técnica de se tornar um deles. Foi só uma brincadeira de início, gemeu nosso visitante. Nunca pensamos que ela se envolvesse dessa maneira. Talvez não, Sr. Wildbank. Seja como for, a moça se envolveu profundamente e, convencida de que seu padrasto estava na França, nunca suspeitou de sua traição. Ficou lisonjeada com a atenção do cavalheiro, o fictício Hosmer Angel, que é o senhor, e o efeito foi intensificado pela manifestação de admiração por parte de sua mãe. Então o senhor Angel começou a visitar a casa, pois era óbvio que deveria ir o mais longe possível para obter um resultado satisfatório. Houve vários encontros e um noivado que finalmente iria evitar que a afeição da moça fosse dedicada a outro homem, mas não era possível dissimular para sempre. Essas viagens simuladas à França eram realmente muito incômodas, né, Sr. Wildbank? O que restava fazer era, evidentemente, dar um final tão dramático que deixasse uma impressão permanente na pobre moça,
o que evitaria que ela olhasse para qualquer outro homem por muito tempo. Daí os tais votos de fidelidade feitos sobre a Bíblia, e também as alusões à possibilidade de alguma coisa acontecer na própria manhã do casamento. James Wilbank queria que a senhorita Sutherland ficasse tão amarrada a Rosmer Angel e tão incerta quanto ao que haveria sucedido com ele, que durante os próximos 10 anos ou mais, pelo menos, não desse atenção a nenhum outro homem. Levou até a porta da igreja, e então, como não podia ir mais longe, desapareceu convenientemente, usando o velho truque de entrar por uma porta do carro de 4 rodas e sair pela outra. Acho que foi isso que aconteceu, né, senhor Wildebank? Nosso visitante recuperara um pouco da segurança enquanto Holmes falava, e ergueu-se da cadeira com uma expressão de frio desprezo em seu rosto pálido. Pode ser que tenha sido assim, Sr. Holmes, e pode ser que não, disse. Mas se o senhor é tão esperto, deve ser suficientemente esperto para saber que é o senhor que está transgredindo com a lei agora, não eu. Não fiz nada ilegal desde o início, mas enquanto ficar com a porta de sua casa trancada, o senhor está sujeito a uma ação por assalto e constrangimento ilegal. Como diz, a lei não pode tocá-lo, Sr. Hildbank, disse Holmes, destrancando e escancarando a porta. No entanto, não existe um homem que mereça mais ser punido que o senhor. Se a moça tem um irmão ou um amigo verdadeiro, ele deveria lhe dar-lhe uma coça de chicote, para o senhor lembrar dele pelo resto da vida. Por Deus, continuou enrubescendo ao ver a zombaria estampada no rosto do homem. Não faz parte de meu dever para com meus clientes, mas tenho um chicote bem à mão e acho que vou. Deu 2 passos rápidos na direção do chicote, mas antes que pudesse pôr a mão no chicote, ouviu-se o ruído de passos apressados na escada. A porta pesada bateu e da janela vimos o Sr. James Wildebank correndo a toda velocidade pela rua. Watson, mas que patife de sangue frio, disse Holmes, rindo e atirando-se outra vez na sua poltrona. Esse sujeito irá de crime em crime, pode apostar, até fazer algo realmente muito mal e grave, e então acabará na forca. Esse caso, em certos aspectos, não era completamente destituído de interesse. Não consigo acompanhar todas as etapas do seu raciocínio, Holmes, comentei. Ora, era óbvio desde o início que esse tal de Rosmer Angel devia ter um motivo muito forte para agir da forma tão curiosa como agiu, e era igualmente óbvio que o único homem beneficiado por esse incidente, pelo que sabíamos, era o padrasto. Depois, o fato de que os 2 homens nunca apareciam juntos e um surgia quando o outro estava fora. Era bastante sugestivo, assim como os óculos escuros e a voz estranha, que indicavam um disfarce, como também as costeletas espessas. Essas minhas suspeitas foram confirmadas pela sua atitude peculiar de bater sua assinatura à máquina, o que naturalmente fazia supor que sua caligrafia era tão familiar que a moça reconheceria até mesmo essa pequena amostra. Esses fatos isolados, aliados a outros menores, todos apontavam na mesma direção, Watson. E como os verificou, Holmes? Perguntei. Depois que localizei o homem, foi fácil obter confirmação. Conhecia a firma para a qual ele trabalhava. Peguei a descrição do anúncio, eliminei tudo que poderia ser um disfarce, costeletas, óculos, a voz, e mandei-a para a firma, pedindo que me informasse se coincidia com a descrição de algum de seus caixeiros viajantes. Já havia percebido as peculiaridades da máquina de escrever e escrevi para o próprio homem pedindo que viesse aqui. Como esperava, a sua resposta foi batida à máquina e revelava os mesmos defeitos triviais, mas característicos. Recebi pelo correio uma carta de Vilstius Marbank, da rua Fairburg, dizendo que a descrição combinava perfeitamente com a de seu empregado, James Wildebank. E foi tudo, Watson.
E a senhorita Sutherland, Holmes? Se contar a ela todo esse drama, não vai acreditar em mim, Watson. Lembre-se do velho provérbio persa. Há perigo para aquele que pega o filhote do tigre, e perigo também para aquele que rouba a ilusão de uma mulher. Há tanta sabedoria em Hafez quanto em Horácio, e o mesmo conhecimento da vida, Watson. O mistério do Vale Boscombe. Estávamos sentados à mesa do café da manhã, minha esposa e eu, quando a empregada entrou com um telegrama. Era de Sherlock Holmes e dizia o seguinte: Watson, você pode dispor de uns 2 dias? Recebi um telegrama do oeste da Inglaterra com relação à tragédia do Vale Boscombe. Gostaria que você viesse comigo. Atmosfera e paisagens perfeitas. Saímos de Paddington às 11h15. O que diz, querido? Perguntou minha esposa olhando para mim. Você vai? Realmente não sei o que dizer. Tenho uma lista bastante longa no momento. Ora, Halster pode substituir você. Você tem andado um pouco abatido, Watson. Acho que essa viagem vai lhe fazer muito bem e você sempre se interessa tanto pelos casos do Sr. Sherlock Holmes. Seria ingratidão da minha parte se não me interessasse, principalmente considerando o que ganhei em um deles, respondi. Mas se vou, preciso fazer as malas imediatamente, pois só tenho meia hora, meu amor. Minha experiência da vida em acampamentos no Afeganistão tinha pelo menos me tornado um viajante diligente e rápido. Minhas necessidades eram poucas e simples, e em menos de meia hora eu estava dentro de um carro de aluguel com a minha vasilha sacolejando a caminho da estação de Paddington. Sherlock Holmes andava de um lado para o outro na plataforma. Sua figura alta e magra ficava ainda mais alongada pelo comprido casacão cinzento e o boné justo do mesmo tecido. É realmente muita bondade sua ter vindo, Watson, disse Holmes a me ver. Faz uma grande diferença para mim tê-lo ao meu lado, pois posso confiar em você totalmente. A ajuda local é sempre incompetente ou então cheia de preconceitos e interesses. Porque você não vai pegar os lugares enquanto eu compro as passagens, meu querido amigo. Estávamos sozinhos no carro, acompanhados somente por uma pilha imensa de jornais que Holmes trouxera. Ocupou-se com eles, remexendo e lendo, com intervalos para anotações e meditação, até que passamos à estação Reading. Então, enrolou-os em uma bola gigantesca e atirou-os no porta-bagagem. Ouviu falar nesse caso? Perguntou. Nenhuma palavra. Há dias que não vejo um jornal, Holmes. A imprensa londrina não tem publicado muita coisa a respeito. Acabei de ler os jornais mais recentes a fim de me familiarizar com os detalhes. Pelo que li, parece ser um desses casos simples que são tão incrivelmente difíceis. Hã? O caso é simples ou difícil, Holmes? Isso parece um tanto paradoxal. Mas é bastante verdadeiro, Watson. A originalidade é quase sempre uma chave. Quanto mais comum e sem características específicas for o crime, mais difícil será de esclarecê-lo. Mas neste caso, já elaboraram um processo bastante sério contra o filho do homem assassinado. Então, é um caso de assassinato, Holmes? Bem, é o que se deduz, Watson. Não vou presumir nada até ter a oportunidade de examinar tudo pessoalmente. Vou explicar-lhe a situação até onde eu sei, em poucas palavras. O Vale Boscombe é uma região rural, não muito longe de Ross, em Rutherfield. O maior proprietário de terras nessa área é o Sr. John Turner, que fez fortuna na Austrália e voltou ao seu país natal há alguns anos. Uma das fazendas de sua propriedade, Hatterley, foi arrendada ao Sr. Charles McCartney, que também era um ex-australiano.
Os dois se encontraram nas colônias e era natural que, quando se estabelecessem, procurassem ficar o mais perto possível um do outro. Aparentemente, o Sr. Turner era o mais rico dos dois, de modo que McCartney tornou-se um seu arrendatário. Mas parece que continuaram em termos de perfeita igualdade, já que frequentemente estavam juntos. McCartney tinha um filho, um rapaz de 18 anos, e Turner tinha uma filha única da mesma idade, mas nenhum dos dois tinha mulher viva. Pelo que se sabe, evitavam a companhia das famílias inglesas vizinhas e viviam mais ou menos reclusos, embora os dois, McCartney, gostassem muito de esporte e fossem frequentemente vistos nas corridas realizadas na vizinhança. McCartney tinha dois empregados, um homem e uma moça. Turner tinha uma casa cheia, pelo menos meia dúzia de empregados. Isso foi tudo o que consegui saber sobre as famílias. Agora vamos aos fatos. No dia 3 de junho, isto é, na segunda-feira passada, Watson, McCartney saiu de casa em Hatterley por volta das 3 da tarde e foi a pé até o lago Boscombe, um pequeno lago formado pelo alagamento do rio que atravessa o Vale Boscombe. Estivera aquela manhã em Ross com o seu empregado e dissera a ele que precisava se apressar porque tinha um encontro importante às 15 horas. Porém, não voltou vivo desse encontro, Watson. Da casa da fazenda em Hatterley até o lago Boscombe, a distância é de quase 500 metros e duas pessoas o viram quando percorria esse caminho. Uma delas foi uma velha, cujo nome não é mencionado, e a outra foi William Kruger, um guarda florestal que trabalha para o Sr. Turner. As duas testemunhas disseram em seus depoimentos que o Sr. McCarthy estava sozinho. O guarda florestal acrescentou que, poucos minutos depois de ver o Sr. McCarthy passar, viu seu filho, o Sr. James McCarthy, indo na mesma direção com uma arma debaixo do braço. Acredita que o pai estava perfeitamente visível na ocasião e achou então que o filho seguia. Não pensou mais no assunto até a noite, quando ouviu falar da tragédia. Os dois McCarthy foram vistos depois que William Kruger, o guarda florestal, os perdeu de vista. O lago Boscombe é rodeado de bosques densos, com apenas uma estreita faixa de grama e juncos nas bordas. Uma moça de 14 anos, Patsy Moran, filha do vigia da grande propriedade Vale Boscombe, estava no bosque colhendo flores. Ela afirma que quando estava lá, viu na margem do bosque e perto do lago o Sr. McCarthy e o filho, e parecia que eles estavam discutindo, uma discussão acalorada. Ouviu o Sr. McCarthy, o velho, usar palavrões e viu o filho levantar a mão como se fosse bater no pai. Horrorizada, a menina, com a cena violenta, fugiu correndo e, quando chegou à casa, contou à mãe que vira os dois McCarthy, pai e filho, perto do lago Buscombe e que estava com medo que fosse se atracar. Mal acabara de falar quando o jovem McCarthy chegou correndo, dizendo que encontrara o pai morto no bosque e pedindo o auxílio do vigia. Estava muito excitado, sem arma e sem chapéu, e a mão direita e a manga estavam manchadas com um sangue fresco. Ao segui-lo, encontraram o corpo do pai estirado na grama à margem do lago. A cabeça fora golpeada com pancadas repetidas de alguma arma pesada e robusta. Os ferimentos poderiam ter sido feitos com o cabo da espingarda do filho, que foi encontrada na grama, a alguns passos do corpo do pai. Nessas circunstâncias, o rapaz foi imediatamente preso, é claro, e, como um veredito de assassinato intencional, foi o resultado do inquérito judicial na terça-feira. Na quarta-feira, ele foi levado perante o juiz de Halls, que encaminhou o caso para a próxima sessão do Tribunal Superior a ser realizada no condado. Esses são os fatos, Watson, os fatos principais do caso, da maneira como foram apresentados perante o magistrado e na delegacia de polícia. Holmes, é difícil imaginar
um caso mais perfeito de culpa. Comentei. Todas as provas circunstanciais apontam para o criminoso. É o filho. É o filho, o McCarthy filho, obviamente. Watson, provas circunstanciais são extremamente espinhosas, respondeu Holmes pensativo. Podem parecer apontar diretamente para uma coisa, mas se você mudar ligeiramente seu próprio ponto de vista, talvez as encontre apontando da mesma maneira direta para alguma coisa completamente diferente. Devo dizer, entretanto, que a situação do rapaz é bastante crítica, gravíssima, e é muito possível que ele seja realmente culpado, Watson. Mas há várias pessoas na vizinhança, entre elas a senhorita Turner, filha do proprietário vizinho, que acreditam em sua inocência. Óbvio, Watson. Holmes, mas a menina é namorada do rapaz. Não podemos levar isso em consideração. Mas há outras pessoas, entre elas, recapitulando. Mas há várias pessoas na vizinhança, entre elas a senhorita Turner, filha do proprietário vizinho, que acreditam na inocência do rapaz e que constataram Lestrade, de quem você sabe, talvez lembre com relação ao estudo em vermelho, para trabalhar em favor dele no caso. Lestrade, que ficou bastante intrigado, passou o caso para mim e é por isso que dois cavalheiros de meia idade estão agora voando para o oeste, a 80 quilômetros por hora, em vez de estarem em casa, digerindo o café da manhã, Watson. Entendeu? Sim, Holmes. Receio, comentei, que os fatos sejam tão óbvios que você não conseguirá obter muitos méritos com esse caso. Não há nada mais enganador que um fato óbvio, Watson. Já te expliquei isso, respondeu rindo. Além do mais, podemos descobrir, por acaso, outros fatos óbvios que não tenham sido de modo algum óbvios. Para o policial Lestrade, você me conhece bem demais para pensar que estou me gabando quando afirmo que confirmarei ou destruirei sua teoria por meios que ele é totalmente incapaz de usar, ou mesmo de compreender. Para dar o primeiro exemplo, percebo claramente que a janela de seu quarto fica ao lado direito, e me pergunto se o Sr. Lestrade perceberia até mesmo uma coisa tão evidente quanto essa, Watson. Mas como? Meu caro amigo, conheço você muito bem. Sei da precisão militar que o caracteriza. Você se barbeia todos os dias e nessa estação do ano barbeia-se à luz do sol, mas como o resultado é cada vez mais incompleto à medida que nos aproximamos do lado esquerdo, chegando a ser relaxado ao ultrapassar o ângulo do queixo, é evidente que o lado esquerdo não é tão bem iluminado quanto o outro. Não posso imaginar que um homem, com seus hábitos, somente como um exemplo trivial de capacidade de observação e dedução. Recapitulando. Não posso imaginar que um homem com seus hábitos meticulosos olhe-se em uma luz uniforme e sinta-se satisfeito com o resultado. Cito isso somente como um exemplo trivial de capacidade de observação e dedução, Watson. Aí está o meu métier, e é possível que seja útil na investigação que vamos enfrentar, meu amigo. Há um ou dois pontos secundários que surgiram no inquérito e que vale a pena considerar. Quais são eles, Holmes? Perguntei. Parece que a prisão não ocorreu imediatamente, mas só depois do retorno à fazenda Hatterley. Quando o inspetor de polícia o informou que estava preso, ele observou que não estava espantado de ouvir isso, que não era mais do que merecia. Essa sua observação, naturalmente, eliminou qualquer sombra de dúvida que poderia ter permanecido na mente dos jurados. Foi uma confissão, Holmes, exclamei. Não, porque foi seguida de um protesto de inocência. Mas, vindo logo após uma série tão comprometedora de acontecimentos, era no mínimo uma observação muito suspeita, Holmes. Pelo contrário,
disse Holmes. É a brecha mais promissora que consigo ver no momento nessas nuvens tão escuras. Por mais inocente que fosse, não podia ser tão idiota a ponto de não perceber que as circunstâncias eram totalmente contra ele. Se tivesse mostrado espanto quando foi preso, ou fingido estar indignado, eu consideraria isso bastante suspeito, porque essa surpresa ou a ira não seriam nada naturais nessa situação, mas poderiam parecer a melhor política para um homem ardiloso, Watson. O fato de ter aceitado francamente a situação indica que é inocente, ou então é um homem de grande autocontrole e firmeza. Quanto à sua observação sobre o fato de merecer, é muito natural, se você levar em conta que ele se viu ao lado do corpo do pai. E não há dúvida de que, naquele mesmo dia, ele esquecera seus deveres filiais a ponto de trocar palavras pesadas com o pai e até, de acordo com o testemunho da menina, que é tão importante, erguer a mão como se fosse bater no pai. A autoacusação é o remorso contidos nessa observação. Me parecem sintomas de uma mente sadia e não de uma mente culpada, de um maníaco, Watson. Sacudi a cabeça. Muitos homens foram enforcados com muito menos provas, observei. Sim, Watson, foram, disse Holmes, e muitos homens foram enforcados por equívoco. O que diz sobre tudo isso? Ora, Holmes, nada que encoraje muito os que querem auxiliá-lo, embora um ou dois pontos mencionados por você sejam sugestivos. Estão aqui e você pode ver por si mesmo. Watson tirou do bolo. Está meio apagado aqui, que eu estou lendo um livro digital, recapitulando. Nada que encoraje muito os que querem auxiliá-lo, embora um ou dois pontos mencionados sejam sugestivos. Estão aqui e você pode ver por si mesmo. Tirou do bolo de jornais um exemplar do jornal local, virou as páginas e apontou para um parágrafo no qual o infeliz rapaz dera a sua versão do que acontecera. Acomodei-me no canto do carro e li com toda a atenção o que dizia o seguinte: o Sr. James McCarthy, filho único do falecido, foi então chamado e declarou o seguinte: eu estive fora de casa durante 3 dias em Bristol e acabara de voltar na manhã da segunda-feira passada, dia 3. Meu pai não estava em casa quando cheguei e a empregada me informou que ele fora até Ross com John Cobb, nosso empregado. Pouco depois do meu regresso, ouvi o ruído das rodas de seu carro no pátio e, olhando pela janela, eu o vi saltar e sair andando rapidamente, embora não visse em que direção. Então peguei minha espingarda e saí em direção ao lago Boscombe, com a intenção de visitar o viveiro de coelhos que fica na margem oposta. No caminho vi William Crowder, o guarda florestal, como ele contou em seu depoimento, mas ele está enganado em pensar que eu estava seguindo meu pai. Não sabia que ele estava à minha frente. Quando cheguei a uns 100 metros do lago, ouvi um grito de "Coe", que é um sinal usado entre mim e meu pai. Então corri e encontrei meu pai perto do lago. Pareceu muito espantado ao me ver e perguntou rispidamente o que eu estava fazendo ali. Seguiu-se uma conversa que virou discussão, com o uso de palavrões pesados e quase pancadas, pois meu pai era um homem de gênio muito violento. Vendo que sua fúria estava ficando incontrolável, deixei-o sozinho ali e voltei para a fazenda Hatterley. Mas não tinha me afastado nem 100 metros quando ouvi um grito horrível atrás de mim que me fez voltar correndo. Encontrei então meu pai morrendo estirado no chão, com a cabeça machucada. Deixei cair a espingarda e o segurei em meus braços, mas ele morreu quase imediatamente. Fiquei ajoelhado ao seu lado por alguns minutos e depois fui até a casa do vigia, do Sr. Turner, que era a mais próxima, para pedir ajuda. Não vi ninguém junto de meu pai quando voltei.
e não tenho a menor ideia de como ele recebeu aquelas pancadas. Não era muito popular, pois tinha um jeito um tanto frio e severo, meu pai. Mas, pelo que sei, não tinha inimigos. Não sei mais nada sobre o ocorrido. O magistrado, seu pai disse alguma coisa antes de morrer? Testemunha. Balbuciou algumas palavras, mas só conseguia entender alguma coisa sobre um rato. O magistrado. Um rato? O que deduziu disso? Testemunha. Não significou nada para mim. Pensei que estivesse delirando. Magistrado. Por que foi que você e seu pai tiveram aquela briga? Testemunha. Prefiro não responder. Magistrado. Lamento, mas tenho de insistir. Testemunha. É absolutamente impossível responder sobre isso. Posso lhe garantir que não tem nada a ver com a tragédia. Magistrado. Isso compete à corte decidir. Responda. Acho desnecessário observar que sua recusa em responder te prejudicará consideravelmente. Isso será ruim para seus interesses em qualquer processo futuro que possa surgir. Testemunha. Continuo a me recusar a responder. O magistrado. É verdade que o grito "Coe" era um sinal habitual entre seu pai e você? Testemunha. Sim, era. O magistrado. Como foi então que ele gritou antes de ver você e mesmo antes de saber que você havia voltado de Bristol? Testemunha. Evidentemente muito confuso. Eu não sei. Um jurado. Não viu nada que despertasse suas suspeitas quando voltou a ouvir o grito e encontrou seu pai gravemente ferido? Testemunha. Nada, não vi nada. Nada muito definido. O magistrado. O que quer dizer com isso? Nada muito definido. Testemunha. Eu estava tão perturbado e excitado quando voltei correndo que não pensei em nada, só em meu pai, mas tenho a vaga impressão de que, quando corri em frente, havia alguma coisa no chão, à minha esquerda. Parecia ser alguma coisa cinzenta, sei lá, uma espécie de casaco, uma manta, talvez. Quando me levantei depois de examinar meu pai, não estava mais lá. Está dizendo que desapareceu antes de você ir buscar auxílio? Sim, desapareceu. Não sabe o que era? Não, só senti que havia alguma coisa ali. A que distância do corpo? Uns 10 metros. E a que distância da orla do bosque? Mais ou menos a mesma coisa. Então, se foi retirada, foi enquanto você estava a uns 10 metros de distância. Isso. Sim, mas eu estava de costas, com meu pai nos braços. E assim terminou o depoimento da testemunha. Vejo, eu disse, olhando a coluna até o fim, que o magistrado, em suas observações finais, foi muito severo com o jovem McCarthy. Chama atenção, e com razão, para a discrepância de seu pai ter feito sinal para ele antes de vê-lo e também para sua recusa em dar detalhes da conversa que tiveram, que lhe levou à discussão. E o relato singular das últimas palavras do pai. Tudo isso, como ele observa, é muito desfavorável ao rapaz. Holmes riu baixinho consigo mesmo e esparramou-se no assento acachoado. Holmes riu baixinho consigo mesmo e esparramou-se no assento acolchoado. Tanto você quanto o magistrado, disse, fizeram uma força para destacar os pontos que são justamente mais favoráveis ao rapaz. Não vê que você está alternadamente lhe dando crédito por ter imaginação de mais e de menos? De menos, se não pôde inventar uma causa para a briga que o tornasse simpático ao juro. De mais, se arrancou de seu inconsciente uma coisa tão absurda quanto uma referência a um rato de um homem às portas da morte e o incidente do pano cinzento desaparecido. Não, senhor, vou abordar esse caso do ponto de vista de que o que esse rapaz diz é verdade, Watson, e vamos ver aonde nos levará essa hipótese. E agora, aqui está meu Petrarca de bolso, e nem mais uma palavra sobre esse assunto até chegarmos ao cenário da ação. Almoçaremos em
Sviundon e vejo que chegaremos lá dentro de 20 minutos. Eram quase 16 horas quando finalmente, após passarmos pelo lindo vale Strode e pelo largo de reluzente Severn, chegamos à pequena e graciosa cidade campestre de Ross. Um homem magro, parecendo uma fuinha, com ar astucioso e furtivo, nos esperava na plataforma. Apesar do guarda-pó marrom claro e das perneiras de couro que usava em deferência ao ambiente rústico, não tive dificuldade de reconhecer o policial Lestrade, da Scotland Yard. Fomos com ele para o Hereford Arms, onde havia um quarto reservado para nós. Mandei vir um carro, disse Lestrade quando sentamos para tomar chá. Conheço sua natureza enérgica e sabia que não ficaria satisfeito enquanto não visitasse a cena do crime.